Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. Mais uma vez nós entramos na sua casa hoje, sexta-feira, pontualmente 21 horas, para trazer aqui o programa de debate de assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo. E hoje nós, como sempre, não fugimos da regra, trazemos dois assuntos a serem debatidos aqui na mesa do Olho Visionário. E conto hoje com dois panelistas residentes aqui da casa, com os quais vou debater o assunto relacionado com a morte de Mariano Nhongo nas matas de Gorongosa. Mariano Nhongo, recorde-se, é o líder da junta militar, que é uma saída que surgiu então do partido Renamo, mas que depois foi criando aqui pequenos desentendimentos e também questões de insegurança na zona centro do país. Então vamos olhar para a morte deste líder da junta militar e ver quais são as implicações que isso pode trazer para aquilo que é a estabilidade dentro do país, em termos de situações que emperigavam a paz aqui mesmo dentro do país. Agora, o segundo ponto que nós vamos olhar hoje é a celebração de 40 anos da fundação da ONP, que é a Organização Nacional dos Professores, o sindicato que lida com a questão de direitos e deveres dos professores no país. Então, vamos olhar para esta celebração e ver como é que está a questão da ONP e como é que está a questão do professor no país, tendo em conta todas as diversidades que tem ultrapassado, principalmente neste período da Covid-19. Para isto, já dizia, conto que dois panelistas aqui residentes, o Josias Murori e também o Dr. José Felipe, com os quais vou debater esses assuntos para já. Vou saudá-los. Começo por si, Dr. José Felipe. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite, telespectador. Boa noite, senhor apresentador. Boa noite, colega do painel. Boa noite, Josias Murori. Bem-vindo ao programa. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores. Sem mais delongas, vou agora mesmo chamar a sua atenção para poder acompanhar o fato da semana. Com quem começo? Dr. José Felipe ou... Tanto faz. Dr. José Felipe, pode começar com o seu fato de semana. Eu elegi como fato de semana, neste caso, artistas de todo o país. Neste caso de Moçambique, passam a pagar uma taxa. Esta taxa chama-se taxa de rodagem. Neste contexto, o governo aplicou uma lei, em que esta lei é para os artistas. Eles passavam para todas as televisões para publicar suas obras, seu trabalho, mas não eram regulados. Então chegou a vez em que o governo passa a regular toda essa atividade. É um valor simbólico, não chega a 5 mil de são 3 a algum pico. Então esse valor paga-se ao governo, neste caso, o órgão que tutela as comunicações na área de divulgação de imagens. Então, pagando esse valor lá, entreguei um documento que consigo levar a qualquer televisão para divulgar os seus trabalhos. Eu penso que foi mais-valia, estamos a evoluir, porque qualquer artista só tinha seu ganho pessoal, através de um simples like, era só para a sua conta pessoal. O governo não ganhava nada. Então, com base nesta migração que estamos a ter agora no mundo digital, eu penso que já é um mecanismo para poder regular, controlar os artistas, seus trabalhos e estarem bem organizados. Há uma questão que paira no seio desta nova medida do governo, e os artistas que são principiantes, que vão às televisões para lançar os seus primeiros projetos, que não estão a ganhar nada com a música, porque olhando para a questão dos artistas que ganham com isso, que estão a fazer milhões, tá bom, pode-se perceber, mas os artistas principiantes que querem lançar-se, como é que fica? Eu penso que da maneira como fazia anteriormente, a pessoa preparava, por exemplo, estar no interior de um distrito, onde não tem televisão, ele preparava, fazia todos os meios e criava condições de um patrocínio e viajava e à televisão no Maputo publicar suas obras. Ao ir para a televisão, de modo que você saiu, criou condições de passagem, dinheiro para lançar seu disco, vai diretamente pagar a taxa ao governo e você está livre. Pode publicar para ter sede no disco e em outras instâncias. É um esforço, é um desafio. Eu penso, de algum modo, chegado a um certo momento, os artistas sentirão o peixe na água, porque será um mecanismo de uma divulgação, uma coisa oficial, credível. Mas será que o governo vai, por exemplo, porque os artistas reclamam bastante a questão de não serem dados espaço para o seu trabalho, não serem valorizados, o Ministério da Cultura não fazer nada em prol do desenvolvimento da sua carreira ou da venda da carreira do próprio artista, não importa se é músico, artista plástico, é escritor. Eles têm reclamado bastante isso. Será que este fundo que eles pagam pode vir a reverter-se na questão de... Eu penso que cada ministério ligado à cultura, né,
turismo, cultura, tem programas para divulgação de potencialidades dos músicos ou de artes a nível geral. E nós observamos durante a semana, se não estou em erro, a província de Tete ou Manica, em que, não foi em Niassa, em que o secretário do Estado foi, com base no Fundo do Desporto, Iniciativa Juvenil, tiraram um bolo para poder patrocinar a equipa de futebol que vai jogar em Nampula. Significa, todo o mecanismo existe dentro do governo. E, quiçá, com base nesse valor que vão pagar, poderão ainda mais, se calhar, direcionar para os artistas em programas específicos. Muito obrigado, Dr. Zé Filipe. Josias Mururu, seu fato da semana. Bom, o meu fato de semana é uma, não sei se diria reclamação ou uma inquietação, olhando Vilanculo, que já está numa categoria de uma cidade. Eu, durante a semana, estava aí a conversar com alguns munícipes, o que, na verdade, lhes deixou assim um pouco inquietados. Fizeram várias perguntas. Vilanculos já é uma cidade. Por que em Vilanculos não podemos ter um sinal aberto de uma televisão? Eu fiquei engasgado. Na verdade, Vilanculos é uma cidade, já temos empresários. Existem muitos empresários que, se existir uma vontade, podem ainda criar em condições para que haja uma televisão com um sinal aberto. Isto porque nós temos a VTV. A VTV, na verdade, é uma televisão local, mas o que acontece é que a VTV me parece estar apenas limitado. A VTV só funciona de expansão para o Mercado Central, do Mercado Central para Mocoque. Mas olhando Vilanculos fora da cidade, que é Vilanculos como distrito, não é? Há muita coisa que acontece lá no interior que precisa em algum momento ter acompanhamento, precisa em algum momento a sociedade em geral saber dizer o que está acontecendo no nosso distrito. Se nós formos olhar Vilanculos, me parece estar no centro, porque Vilanculos faz uma ponte de ligação, uma bote em Açoro, até posso ainda dizer Govuro. Não é? Se Vilanculos viram um distrito de atenção para o resto dos distritos que são vizinhos, ou seja, os distritos que estão ao redor, eu vejo que, na verdade, aqueles municípios têm razão. Então, quero apelar desta forma aos empresários, a quem de direito. Por exemplo, a Fundação AMG é uma fundação. Tem facilidade de nos dar uma televisão com sinal aberto. Há quem defende que não, porque talvez daqui a um tempo a televisão deixará de existir. Quer dizer, muita gente talvez não terá tempo para se dar, talvez, com uma imagem de um televisor, talvez para poder assistir, mas sim estarão mais entretidos, talvez, com o telefone. Isso eu pouco concordo, porque não é fácil de telefone você entreter uma criança. Vamos lá olhar só países do primeiro mundo. Os países do primeiro mundo até hoje em dia assistem na televisão, mas são países do primeiro mundo que até usam telefones de qualidade em relação aos telefones que nós usamos. Então não vejo essa justificativa, talvez, de dizer que talvez porque daqui a um tempo vamos usar um telefone. Então defende o facto de que o uso do telefone para poder aceder à televisão digital, neste caso, quer dizer, nas redes, a televisão das redes sociais, pode vir a criar... É apologista a ideia de que pode vir a criar isolamento das pessoas? Bom, isolamento, não taxativamente como isolamento, porque se não formos a ver quanto tempo a pessoa leva para usar o telefone, e se está com o telefone, o que mais lhe interessa? Será que é assistir à televisão? Ou porque talvez é teclar por aí, fazer chats, por aí, uma e outra coisa. Mas se não formos a fazermos uma estatística como tal, vamos ver que a maior parte das pessoas, se estão com o telefone, não é porque estão com o telefone para poder assistir, mas sim estão com o telefone talvez para poder teclar, estão aí no WhatsApp, Instagram, uma e outra coisa. Mas não o telefone como para assistir televisão como tal. Obrigado, Josias. Um ponto de ordem em relação ao ponto que o colega estava aqui a abordar. Estamos num período de um grande desafio. Um grande desafio, saindo da era analógica agora para
parte digital. É um desafio, atendendo que a comunicação faz parte do quarto poder que existe na sociedade, não podemos obscurar. Talvez, mas se calhar fazemos um esforço, nosso apelo que chegue a quem de direito, que é o Instituto de Comunicação Social, para reativar o nosso sinal. Nós temos televisão em Vilanculo, mas está parada devido à avaria. Aquela chama-se RTVC, que é rádio de televisão e comunicação. Para dizer que tem máquinas, tem todos os instrumentos, se calhar criar condições que o ICS reative aquele sinal, para com que todas as potencialidades que o Vilanculo tem seja divulgado, exatamente naquela televisão. Nós estamos a ver que o turismo está sendo divulgado, mas usando telefones. E há aqui um pacato que não tem telefone. Ou em casa, quer ver via televisão. O que existe em Vilanculo? Vilanculo já é cidade. Temos que apostar nisto, um esforço muito maior. Não só os empresários que podem apostar nessa área, mas o próprio governo, a partir do Instituto de Comunicação Social, possa reativar o sinal e mete dinheiro, porque vai poder passar publicidades e várias atividades que sempre acumulados também faz dinheiro. Isso, só para concordar com aquilo que o colega estava a dizer, eu tenho certeza que o nosso presidente do Conselho Municipal, ele pode lidar, pode interagir com talvez quem diz, com outras delegações de televisivos que nós temos a nível da província, a nível nacional. Quem sabe, se calhar pode ainda virem montar aqui uma janela, uma cabina por ali que possa nos trazer um sinal aberto. Mas também só para tocar um ponto. Quando alguns defendem que não, talvez com o telefone é possível. Vamos lá ver, aquele cidadão pacato que não tem condições de comprar um telefone com esse tipo de formalidades que pode ainda lhe fazer assistir televisão. Temos os nossos avós, nós sabemos que a maior parte dos moçambicanos ainda são analfabetos, e alguns dos quais que não conseguem talvez manejar um telefone, mas sim sentado em casa, talvez, para mim cria mais motivação assistindo, vendo aquilo que acontece dentro da própria sua cidade. Muito obrigado, José Mourão. Vamos agora mesmo tocar o nosso primeiro ponto. Dizíamos que o líder da junta militar, Mariano Nyong'o, foi abatido, neste caso nas matas de Gorongosa. E lembre-se que Mariano Nyong'o foi um dos líderes da junta, quer dizer, foi líder da junta militar, a junta militar que reivindicava alguns direitos que não foram cumpridos dentro daquilo que é a RENAM. Quer dizer, a junta militar é um braço da RENAM que apareceu e acabou criando esta situação de instabilidade na zona centro do país. Queremos olhar para esse assunto da morte de Mariano Nyong'o e dizer, talvez perguntar aqui aos meus panelistas principalmente, estamos em momentos, quer dizer, há dias estávamos a celebrar o dia do Acordo Geral de Paz e uma das reclamações que a sociedade civil tinha era relativamente a questão de persistência de Mariano Nyong'o nas matas, que acabava criando aqui um bocadinho de ruído naquilo que é a celebração da própria paz. Como é que olham para esta circunstância de morte de Mariano Nyong'o, logo dias depois de celebrarmos o Acordo Geral de Paz, que tanto clamamos pela paz? Como é que olha para esta situação? Bom, Mariano Nyong'o já se foi. Na verdade, ele foi líder da junta militar da RENAM. Ainda bem se diz da RENAM, significa que eles é um ramo, não é, de um partido político que, por outro lado, existem alguns que vestem casacos, estão na Assembleia da República. Existia uma outra ala no mato. Eu quero acreditar, posso associar um pouco, talvez, porque esta junta militar da RENAM, posso ainda associar de quem talvez era uma parte, eu não estaria certo chamar que uma parte de inteligência como tal, mas não seria de inteligência. Uma parte talvez seria uma retaguarda segura, embora cá entre nós eles apareçam a dizer que não conhecemos a eles, isso para mim pouco concordo. Mas olhando taxativamente, indo taxativamente na pergunta que me coloca, Mariano Nyong'o sim, foi líder, foi embora, mas nós não podemos nos contentar quanto a isso, porque ainda é uma incógnita. Nós não sabemos dizer qual é a estratégia, qual é o plano que a junta militar tem, não é? Não sei da própria junta militar, não sei do próprio partido que é RENAM. Nós não sabemos qual é a estruturação daquela junta militar.
se calhar pode existir um outro Nhongo a substituir o primeiro Nhongo. Agora, aqui há que chamar a minha atenção aos serviços de inteligência, não é, para, através de suas fontes, procurar perceber até que ponto a junta militar da Renamo formou-se, até que ponto a junta militar da Renamo pode, neste momento, estar a organizar-se para retalhar a morte do próprio líder. Mas não é isso que nós esperamos. Na verdade, nós clamamos pela paz, e há quem diz talvez com a morte do Mariano Nhongo seria o fim, não é? Seria o fim da junta militar e seria talvez uma forma de irmos ao encontro da paz que sempre choramos, ao encontro da paz que sempre clamamos. É por aí que eu digo, ainda é uma incógnita, não podemos ainda nos contentar. Vamos lá perceber até que ponto daqui a um tempo o que é que vai acontecer com os restantes homens da junta militar que no mato ficaram. Faço a mesma questão para si, Dr. José Felipe. Bom, percebi perfeitamente a questão, mas apenas dizer que este mês de outubro é o mês que desapareceram vários quadros, grandes homens. Ele também faz parte de um dos grandes homens. Era de esperar. Endereçar aqui as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, dizer missão cumprida. Missão cumprida por quê? Neste programa aqui, gritamos em viva voz para o Nhongo poder aceder a DDR e dizíamos aqui, não quer vir? Fica no mato. Vai ser devorado vocês com leões, crocodilos. Leões de florestas foram devorar. E terminou a missão de Mariano Nhongo, no meu entender. Agora, esperamos que... Termina a missão de Mariano Nhongo. Será que termina a missão da junta militar? Termina sim, deixa que eu possa elaborar. Aquela era uma fração pequena, não tinha nenhum quartel, eram nômados. É bom perceber isso. Sim. Diferentemente de Jagama, que tinha uma base grande central, eliminou, morreu Jagama, substituiu-os. E é uma organização clara, onde houveram eleições. Para o Nhongo, não. O Nhongo é um desertor com sua equipa, com medo de se entregar ao processo de DDR, porque matou muita gente, acabou ficando nômade, sem lugar fixo. E perseguido por leões da floresta, foi devorado. E com seu segundo homem, e os outros onde que andam, debandados. Atenção, não se esqueçam que durante a semana realizou-se, diríamos, uma reunião de troika, mas não é troika, mas uma reunião da área de segurança moçambicana e zimbabueana. O que estava a se tratar eu não posso precisar, mas não se esqueçam que Zimbábue é um foco de esconderijo, de inimigos, desde muito. Quando se fala de Baue, Gorongosa, a fonte é Zimbábue, não se sabe o que estava a se tratar. Para dizer o quê? Nós precisamos agora, aqueles que fugiram debandadamente, ficaram, né? Não conhecemos qual é o número, porque até mesmo o secretário-geral da RAM não conhece o número. Quantos homens desertores da junta militar possam aproximar. Até se possível dividir-se em pedacinhos, vão para o centro da DDR, para terminar. Por caso contrário, o fim será o mesmo. O fim será o mesmo. As FDS têm todo tipo de tática e estratégia. Por isso, eu queria que todo o povo de Moçambique possa almejar a paz e desejamos que nós, almejar a paz na zona centro. E é o que nós esperamos. Não queremos mais guerra. Agora, existem alguns discursos, né? Propagandistas, filósofos, acadêmicos, mesmo nós outros que duvidamos que não sabemos podem surgir mais Nhongos. Eu não tenho máxima certeza que poderá surgir mais outro Nhongo, porque aquela não era uma organização, era uma desorganização. Uma organização tem que ter local, tem que ter espaço para ver essa estrutura se organizar e haver um sucessor. Então a hipótese é muito escassa. No meu entender. Recuando a questão da história, eles estavam a usar uma tática de guerrilha. Guerrilha, exatamente. Em algum momento lhes impede de estar em algum lugar fixo, em um ponto fixo para poder trabalhar. Sim. Será que não estaremos aqui a criar, ou não criou-se um sentimento de revolta que possa querer aumentar-se e fazer surgir alguns outros movimentos? Não vai acontecer. Por quê? Por que não tinham capacidade de ter um local fixo? Falta da logística. Falta de apoio? Apoio, exatamente. Okay. E como que foram localizados? É através dos apoios.
Aqui não podemos decifrar estratégia como foi encontrado União. Ok. É por causa dos apoios. Foi encontrado por causa de Xuinga. Ok. E não quis pão, nós chamamos, pão está aqui e negou. Que Xuinga, então com base de Xuinga foi encontrado. Deus o tenha. Mas até para mim, me faz aqui levantar outras hipóteses. Quando é que mora o Mariano Nhongo? Mariano Nhongo mora numa altura que o secretário-geral da Renamo estava em Sofala. Ele esteve lá reunido com antigos guerrilheiros da Renamo. Posso ainda acreditar que alguns dos quais, se calhar, eram membros, apoiantes da junta militar da Renamo. E, em algum momento, isto pode me fazer perceber que o próprio partido, como Renamo, pode estar a usar uma estratégia, não é? De serviço de inteligência, com uma mafia tal, de fingir cá entre nós, de que estão desligados Dele. com a junta militar da Renamo. Quando, por outro lado, no seio do próprio partido, pode existir alguns apoiantes da mesma junta. Voltamos a falar sobre esta possibilidade, mas agora quero mesmo dar um intervalo rápido e voltamos em 1 minuto. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Ora viva, voltamos para a segunda parte aqui do programa Olho Visionário e estávamos a falar da morte de Mariano Nhongo e dizia aqui o Josias, antes de nós irmos para um pequeno intervalo, que é possível que, quer dizer, tem que se colocar uma pequena dúvida em relação à própria continuidade da Renamo, da junta militar, porque parece que acredita que existem pessoas dentro da junta militar, aliás, da Renamo, que podem estar a apoiar a junta militar. A ser verdade, será que ainda mantém-se a hipótese de que não continua a junta militar? É que para mim eu não vejo que o Nhongo, se calhar, partiu do nada, só aparecer ele a reivindicar a liderança do Issoufou Mamadou. Eu quero acreditar que aqueles que juntos disputavam a concorrência da presidência do partido, e alguns membros integrantes no seio do próprio partido, por serem discutentes e que cá, assim, o físico pode não manifestar, mas sim criar uma outra forma, não é? Então, acredita que podem levantar um novo Mariano Nhongo? Podem ser que... É dessa vez que nós vamos acreditar. Se, na verdade, a junta militar só se formou do nada ou porque... Há uma lição. Há uma lição dada. Agora, foram julgados. Nós temos instituições jurídicas. Foram julgados. Não vai acontecer. Porque os ambrosos que foram julgados por ele ser acusado a financiar Mariano Nhongo, não há experiência para eles. Estou a dizer acontecendo esse grupo de pessoas que financiavam a ajuda militar, por ser eliminado a cabecilha, não vai acontecer, porque nós vamos prender. É por aí, doutor Joff, eu concordo contigo, mas é por aí onde eu dizia o seguinte: se a junta militar continuar com esses ataques, então significa que existe algum financiador. Existe alguém que financia. Porque se é que este grupo apenas, o líder era só o Mariano Nhongo. Quando se corta a cabeça, significa que todo o corpo já não tem vida. Okay. Muito obrigado. Mas se esta junta militar continuar com a vida, logo existem alguns apoiantes. Então só espero que o serviço de inteligência faça o trabalho. Daí chamamos a atenção. Ok, muito obrigado. Vamos agora olhar para o nosso segundo. Mas nós não queremos mais guerra. Não há nada de atenção. Não queremos guerra, não é junta militar. Ok. Graças a Deus. Esperamos sinceramente que o país possa alcançar a paz tão desejada. Agora vamos olhar para o nosso segundo ponto. A celebração do 12 de outubro, Dia do Professor. Passa-se 40 anos que foi criado o sindicato ONP, que é a Organização Nacional dos Professores. Vamos olhar aqui primeiro que é parabenizar os professores por ter por mais uma celebração do aniversário do seu sindicato. E o segundo, quero olhar aqui com os meus panelistas, 40 anos depois, com a ONP formada. Como é que olham para a situação do professor?
Eu sei que alguns podem ter relações com professores. E como é que olha para a situação do professor? As alegações que os professores apresentam todos os dias no âmbito da sua celebração do aniversário, tem algumas alegações, algumas reclamações, alguns direitos que acham que deviam ter, que não têm tido. Como é que olha para essa situação? Bom, 40 anos já é um homem adulto, já saiu da juventude termina aos 35 anos, significa já é um homem adulto e já formado, e já formou a sociedade da UNP. Estamos a falar de 81 para 2021, 40 anos. O sonho aqui é, como aparece o lema, né? 40 anos unidos, fazemos da UNP um sindicato que sonhamos. Repare bem a última palavra, que sonhamos. Sim, Então, se é um sonho, é um desafio. Perante um desafio, é para cumprir exatamente, sobretudo, o código de conduta de professores. Quais são os princípios que norteiam o professor? Cumprir na íntegra aquilo que foi plasmado. Este aqui é o desafio, de modo a chegar no sonho almejado. Muito bem, mas só para dizer que professores de Moçambique são representados, de fato, com a UNP, essa que faz 40 anos, e tem suas responsabilidades. Temos que estar bem claro. Pode haver reclamações, as reclamações são integradas dentro dos desafios, de modo que sejam resolvidos. Essas responsabilidades que eu aqui quero citar são responsabilidades fundamentais, plasmados no Código de Conduta, princípio número 4, que diz o seguinte: ensinar e promover a divulgação de conhecimentos científicos. Esta é a única missão. Ensinar, promover a divulgação de conhecimentos científicos. Não podemos ter agenda política, não podemos ter agenda ligada a outros assuntos, a não ser aquilo que é a sua vocação. Claro, é uma organização dentro de uma organização, tem que exigir seus direitos, tem que exigir e tem que cumprir os seus deveres. É uma norma, então quem sai dos seus deveres tem sanções. Então o importante é cumprir o que está plasmado no Código de Conduta do Professor e demais legislações. Ok. Voltamos a olhar para este lema. Talvez pudéssemos ter 40 anos. Diferente. Agora, Josias Moreira, a ONP. Bom, eu dizia que o colega José Felipe que 40 anos é uma idade avançada. Para mim, 40 anos assemelha-se com alguns dos quais que na praça hoje em dia são mais conhecidos. 40 anos significa que o professor já formou bandidos, já formou inteligentes. A semelhança daquilo que o cidadão moçambicano hoje em dia... Sim, o professor, sim, espera, vai. O professor formou bandido. Mas um ponto de ordem, o professor não forma bandido. Espera. Ponto de ordem, o professor não forma bandido. É minha ideia. Ensinar, promover a divulgação do conhecimento científico. É minha ideia, professor. Okay. Espera aí, professor Rodolfo Gomes. Então? Eu dizia 40 anos. O professor já formou bandidos, já formou inteligentes, já formou enfermeiros. Bandidos por quê? Nós hoje em dia estamos a passar várias dificuldades. Estamos a passar uma vida muito negra. Isto devido às dívidas ocultas. Ok, É então motivado pelo professor. onde é que entra o professor? É motivado pelo professor. O professor é quem formou esses bandidos hoje em dia que O bandido é o resultado de não cumprimento de normas numa sociedade. Okay. Não, espera As normas aí. são colocadas. Doutor Se ele não Jefferson, quer está a cumprir perceber? as regras, torna bandido. Doutor Jeffrey, perceba uma coisa. Se eu digo, talvez da minha forma de como eu coloquei, mas é assim, o professor foi capaz de ensinar alguém que com uma inteligência muito avançada, não é? Que com a mesma inteligência foi possível associar. Vamos lá atender o ONP aqui fora de brincadeiras. Foi possível Vamos atender o ONP. Esta figura é fazer importante. desvios que não tem nada a ver Ok, com o Moçambique mas, hoje em dia. Mas olhando totalmente naquilo que o Fidelcio me coloca, na verdade o professor hoje em dia está de parabéns e embora o professor Já não não anima, se podia sente, começar a parabenizar, já não anima. embora o professor não se sente valorizado, isto porque o professor tem reclamado por ali, reclama na verdade sobre os seus direitos. Hoje em dia reclama-se pelo uso do GIG, que GIG em algum momento traz problemas de saúde. Tem muitos professores por aí que têm problemas de tuberculose, talvez seja o problema do GIG.
Existem alguns professores que diziam por que não se pode usar o sistema de quadro de giz, mas sim usar o quadro com marcador, que em algum momento pode diminuir a infecção de uma e outra doença. É um dos direitos do professor que ainda hoje em dia exigem. Mas, do outro lado, o professor está de parabéns. Vou lhe cortar. Vou ter que lhe cortar porque eu tenho aqui uma questão que eu tenho que colocar. Acho que o tempo nos fuja mesmo. Há uma questão que paira no seio dos professores. E dentro desse lema, façamos da ONP o que nós sonhamos. Então, a ONP que nós sonhamos 40 anos depois, não é? Será que os professores sempre fazem essa questão? Onde é que está a ONP quando não é o dia 12 de outubro? Onde é que anda a ONP para poder defender alguns dos direitos dos professores, principalmente neste período o problema difícil do Covid-19? O problema, sabe onde é que está? Fora do Covid-19. Sempre aquilo que seria a obrigação da ONP defender aquilo que são os direitos do professor. Mas, em algum momento, esta organização, quando é politizada, dizia o colega Joff que o professor tem que exercer aquilo que vem nos seus estatutos. Mas o que nós temos notado, tem entrado um pouco de política. Tá vendo? Esta organização, em algum momento, é politizada. Quando é politizada, deixa de defender aquilo que são os direitos fundamentais do professor, não é? Com um pouco de receio, porque senão vamos... É assim. Onde é que anda a ONP? É assim, não ser nas datas comemorativas? É assim, não esqueçam que a ONP é formada por quadros da educação. Okay. A ONP é formada por professores. Existe o tal sindicato, a organização em si, com a sua própria estrutura, o seu plano de trabalho. Eles fazem o acompanhamento do professor ao longo de todo o ano, ou de todos os anos. Ela aparece com maior foco no dia 12 de outubro para participar ou para comemorar essa efeméride. Fazer lembrar de que nós existimos. Eles sempre existiram. Mas nós temos um desafio que ainda temos que continuar a colocar o nosso ponto de vista ao lado dos responsáveis da ONP. Nós estamos esperando o ano atípico desde o ano passado, e este ano, posso dizer assim, a pandemia da Covid-19, onde o professor, com todo esforço, sempre está lado a lado do aluno. É um indivíduo também que enfrenta esses problemas. Mas o que nós fomos ver sobre o tratamento em si, a nível do governo central, o setor de saúde teve bônus, percentagem, perante esta pandemia, mas o professor não foi beneficiado. Mas nós estamos esperando o aluno todos os dias, aquele que leva o Covid do chapa para a sala de aula. E o sindicato? Complicado, significa é a hora que o sindicato deve levantar braço para poder dar esses bônus ao professor. São enfermeiros, militares, tiveram esse bônus. E ainda vão ter, de acordo com a nova tabela. O professor continua pacato para ser aumentado 200, 300 Até por mim, no âmbito de Covid-19. No âmbito da distribuição daquele valor do Covid-19, por mim, eu acho que deveriam ter integrado o professor, tendo em conta que o professor é alguém que lida com alunos diferentes, de campos diferentes, pessoas que vêm de sítios diferentes. Todos os dias cruza-se com esses estudantes. E o que acontece, nem máscara, nem nada, o professor não foi dado. Não é? Pelo menos coisinhas assim básicas, o professor não foi valorizado. Mas se nós formos a ver, em outros setores, dizia o colega, setores de saúde, por exemplo, foram. Agora tem subsídio de risco, subsídio de alimentação. Mas o professor não. O professor não. Mas quem formou o enfermeiro? Agora, esta pessoa, na verdade, aparece nos 10, 12, em cada 12 de outubro. Mas o restante de dias, ou de datas, ou dias, para mim até devia aparecer quase todos os dias. Não é? Porque aparece como advogado do professor, na exigência dos seus direitos. Mas o professor não. Hoje em dia o professor, parece que o professor perdeu o valor, já não tem valor. Eu me lembro na minha era, eu para me saudar como professor, eu era sujeito para sentido. Para saudar um professor, era sinal de respeito. Hoje em dia é normal você cruzar-se com o próprio seu educador. De quem é a culpa da falta de valorização do professor? Será do próprio professor ou do sindicato? Ou aquilo que eu dizia, quando uma organização é chamada para defender alguns direitos de um certo grupo e não sei disso ser monopolizada, praticamente deixa de defender aquilo que é a essência da própria organização. Mas a culpa é da globalização.
conjuntura internacional, entrou um poder mais forte no mundo, nas sociedades atuais. Nós temos poder legislativo, executivo e judicial. Fazem leis, executam, julgam, mas não aplicam diretamente a camada que serve para evoluir a sociedade, que é a educação. Quando falo da globalização, estou a falar do quarto poder, que é a informação. Tecnologia de informação. É onde se estragou tudo ali. Então, devemos estar atentos. O professor, para mim, o professor é o indicador fundamental na sociedade. Muito obrigado. Agora, a educação deve traçar nova linha de transvisão. Voltamos na lei 3/83, em que havia uma disciplina clara. Talvez a pergunta que eu puder levantar é a seguinte: se o professor entra na sala de aula descontente, que qualidade de ensino ele poderá transmitir aos alunos? Muito obrigado, José Murur. Muito obrigado, Dr. Zé Felipe. Já não temos tempo mesmo. Temos que fechar aqui o programa. Assim, caro telespectador e internauta que esteve conosco no programa Audivisionário de hoje, só resta-nos mesmo dizer muito obrigado. Marcamos o próximo encontro para a próxima semana, à mesma hora. Partilhe esse vídeo, siga-nos nas redes sociais e assista mais conteúdos da Vilancourt TV. Até a próxima.